Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta que veio muito comum aqui sobre glândula pineal. Dentro do nosso universo holístico e místico aqui, fala-se muito da tal da cristalização ou calcificação da pineal, que seria um processo espiritual em que você teria, digamos, todo o seu potencial mediúnico e de conexão com o divino totalmente cessado por esse processo. Então seria como uma morte em espírito, mas em vida. O que isso disso faz sentido nos seus estudos? O que não faz? O que você acha desse termo? É interessante, eu dei uma aula na Bélgica, na Universidade de Louvain-la-Neuve, sobre esse assunto. Até foi interessante, porque a aula durou até meia-noite. Foi das 7 da noite à meia-noite. A universidade abriu os restaurantes para depois a gente se confraternizar. E havia uma ideia de que a pessoa absorve flúor e calcifica a pineal. Exato, tem muito isso. Direto aparece umas coisas assim. Só que meio uma coisa meio conspiratória. Estão colocando o flúor para calcificar nossa pineal. Então acontece o seguinte: primeiro eu fiz o estudo da estrutura de pineais humanas, não tem flúor. Não tem flúor. Eu fiz na Escola Politécnica da USP e apresentei na Universidade de Harvard. Não tem flúor. Essa é uma questão. E não é porque as pessoas não escovassem dentes. E tem flúor na água também, né? Inclusive. Também tem flúor. Mesmo assim não adianta, não faz diferença. Por fato mesmo da gente beber água com flúor, não quer dizer que ela está subindo para a pineal. Bom, não tem flúor, tá? Outra coisa, a pineal, ela não calcifica como se fosse o calcinátium de uma estrutura. Por exemplo, uma pedra de rim forma um cálculo coraliforme e acaba. Não é isso. Por exemplo, a formação do dente também é uma calcificação, só que é uma calcificação funcional, faz parte da estrutura funcional. Então, a pineal forma cristais de apatita que tem uma implicação na regulação da captação magnética. Então, você vai ter perfis da formação de cristais diferentes em cada pessoa, o que vai qualificar um padrão de senso-percepção diferente. Não é nem mais nem menos. São diferentes, que dá a diversidade de captação sensorial, não é? Você pode ter uma criança com muita calcificação, uma pessoa idosa com pouca calcificação, mas não é uma calcificação de perda de função. São formações de cristais próprio de cada pessoa. E aquilo não quer dizer que a pessoa vai ter mais ou menos mediunidade. É um perfil de sensibilidade próprio. Por quê? Porque o arranjo dos cristais vai dar um perfil de captação magnética, porque os cristais eles são diamagnéticos, eles interagem com o campo de uma forma específica e isso é traduzido como uma informação que a pessoa obtém do meio por campo magnético. E cada pessoa vai ter um arranjo e vai perceber de uma forma diferente, que dá a identidade de uma pessoa. Muito bem. Outra coisa, esses cristais, não é que quando vai ficando velho vai calcificando. Os cristais mudam de configuração conforme a idade. Igualzinho o tronco de uma árvore. Então, a posição deles dentro da própria glândula, é isso? Não é. Como é que é uma árvore? Uma árvore, ela tem mais lamelas quanto mais idade ela tem. Ah, tá. Os anéis. Os anéis, exatamente, Alexandre. Esses anéis. Então você vai ter mais anéis, mais idade. Menos anéis, menos idade. Então você vê, se você quiser procura glândula pineal humana no Google, você vai achar minha tese. Aí tem as imagens lá. E aí você vai ver nas micrografias eletrônicas os cristais com as lamelas internas. Quando eu fraturo o cristal e aparece, indica a idade da pessoa. Entendeu? Então, veja... É todo um universo a ser pesquisado que traz possibilidades de explicação científica para as interações entre o cérebro e os campos magnéticos. Veja, os animais, eles norteiam a sua migração pelo campo geomagnético. O ser humano ele perdeu esse tipo de interface. Porque aconteceu o seguinte, quando o ser humano conseguiu produzir o fogo, ele pôde se instalar num lugar e se reunir em círculo. Porque antes não era possível se reunir em círculo, porque pelas costas, de noite caçava o guepardo caçava o ser humano e de dia o leopardo. Então ele não ficava sossegado. E dentro da floresta, dentro da caverna, não dava para acender o fogo, que depois faltava oxigênio. Então eles tinham que se reunir numa clareira e quando o fogo afastava os animais. Então eles puderam se reunir em círculo.
E eles puderam se estabilizar no local, não dependiam tanto da migração, de estar... Então, o ser humano foi perdendo a sensibilidade geomagnética e ganhando em sensibilidade empática, de você olhar nos olhos do outro e você poder perceber o outro. E essa sensibilidade empática foi trazendo para a percepção do outro, não é? E aí foi acontecendo essa capacidade mediúnica, né? Que é de perceber o outro, não é? Então, a pineal foi se especializando nisso, foi se formatando, foi se adaptando a essas novas funções. Então às vezes você está de costas, chega uma pessoa, você sente que tem alguém ali. Às vezes a pessoa está sentindo mal, você percebe que tem alguma coisa errada com a pessoa, apesar de aparentemente não ter. Como que você capta? Pelo campo. Quem capta? A pineal, que transfere para o organismo e transforma em neuroquímica. Entendeu? E os cristais têm um papel na regulação desse processo, trazendo a individualidade da percepção de cada atividade sensorial da pessoa. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu sei que isso aí seria algo extremamente difícil, assim, mas você já conseguiu analisar uma glândula pineal de um médium muito ostensivo, com uma mediunidade muito comprovada, de uma pessoa normal, entre aspas, que não tem mediunidade, para encontrar diferenças? E aí, essa mesma pergunta, eu continuo o seguinte. Vamos supor que você conseguisse ter acesso ao cérebro de Chico Xavier e olhar a glândula pineal de Chico Xavier. Não sei se de repente alguém fez uma radiografia da glândula pineal. Não fizeram. É uma pena, né? É. O que você acha que você encontraria na glândula pineal do Chico Xavier? Então, você sabe que está descrito isso no livro Missionários da Luz, no capítulo Epífise. A descrição daquela glândula é do Chico. Ah, é? É. Nossa. Foi de lá que eu tirei minha pesquisa. Caramba. A psicografia do Chico Xavier, Missionários da Luz, o espírito André Luiz descreve, quando ele vai se manifestar no Chico, ele descreve a glândula pineal do Chico. Mas ele descreve exatamente isso, a glândula pineal, ou ele usa palavras truncadas? Não, ele descreve. Ele descreve do médium, o médium era o Chico, né? Porque ele estava se manifestando no Chico. Ele descreve, os estudos de pineal, eu baseei nesse capítulo do Missionários da Luz. Caramba! Chico. Falei que o Chico não é qualquer coisa. Ele é o maior... Na nossa, quer dizer, na minha opinião, é o maior brasileiro que já existiu, é Chico Xavier. E você sabe que eu faço essa pesquisa todos os dias. Porque o que acontece? Eu desenvolvi um método que eu apresentei também numa conferência na Universidade de Harvard, que eu avalio pelo mapeamento cerebral por EEG, atividade elétrica da pineal. Então, todo dia eu faço isso com os meus pacientes, de identificar como é que é o padrão de senso-percepção dele, através do mapeamento, que é um exame não invasivo, custa barato, entendeu? Mas você já examinou de médium? Veja, não é assim, não faz diferença. Toda pessoa tem uma capacidade senso-perceptiva do campo espiritual. Por quê? Porque o cérebro, ele oferece frequências para você, tá? Frequências beta, para você prestar atenção agora no que eu estou falando. Sei lá, vai olhar para mim e vai dizer, seus olhos são castanhos. Mas você também tem frequências que permitem você olhar para o meu olhar e falar assim, olha, existe uma melancolia por trás do olhar daquela pessoa. Como é que você vê essa melancolia? Você vê por ondas alfa, teta ou delta. O cérebro oferece ondas que te permitem transitar na psicosfera. Isso já é natural. Toda pessoa tem isso. O que acontece é que muitas vezes ela não sabe. Entendeu? Ou se sabe, vem mais pela religião, pela atividade religiosa e não viu isso, que a gente vê no exame, né? Isso dá para qualificar de uma forma, porque mediunidade não é só uma coisa para o centro espírita ou para a sessão, é uma coisa da vida da pessoa. Estou dizendo que não seja importante, mas, por exemplo, uma vez eu atendi um padre, Frei, e ele apresentava um tipo de EEG com alta amplitude de ondas delta, típico do médium xamânico, do médium de cura, do médium ectoplasta. Falei, padre, por isso que o senhor está tendo os sintomas que o senhor está tendo, porque ele trabalha na administração da igreja. Eu falei, o senhor vai ter que uma vez por semana ir no grupo de rezadeira, o senhor é um médium de cura. Nossa, dá para saber isso? Sim. Esse é o protocolo que... Veja, isso segundo a heurística do saber. A heurística do saber é quando você está construindo um saber. Eu estou construindo uma metodologia de entender o padrão de senso-percepção da pessoa. Mas isso aí seria uma revolução dramática. Porque, por exemplo, você imagina,
Tô fazendo uma conjectura aqui, mas vamos supor, toda criança a partir dos 10 anos vai passar por como é que chama a máquina, o exame? Precisa passar pela máquina e pelo cérebro da que interpreta, né? Sim, claro. Sim. Mas como é que é o exame? É mapeamento por EEG. EEG, vamos falar EEG. Vamos supor, Só então... que é um EEG com mapeamento, é diferente. Tá. Então, vamos supor então que tem uma idade ideal para entender. Eu tenho de crianças, eu faço de criança. Criança vem com autismo, vem com fenômenos, né? Vem com problemas psiquiátricos, eu faço. Porque você precisa, quando você vai analisar uma moléstia de uma pessoa, um problema, você tem que analisar também o espiritual, porque a construção da doença, ela é multifatorial. Entendeu? E eu uso o mapeamento para poder enxergar esse outro domínio. Por quê? Porque o próprio Código Internacional de Doenças já coloca que uma classificação que a medicina considera são os estados de transe e as possessões. Estado de transe é a atividade enteógena, tipo saída fora do corpo, e a possessão é uma personalidade intrusiva. Então, isso está no Código Internacional de Doenças. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo quais são os sinais biológicos para você interpretar os perfis. Não, é maravilhoso isso. Mas acho que exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Porque, assim, você imagina, se a gente conseguisse mapear todos os seres humanos para saber literalmente quais seriam essas potências espirituais, mediúnicas de cada um. Então, esse aqui, ó, saiu aqui, cura, vai lá. Esse aqui, comunicação. Esse aqui, ectoplasmia. Esse outro... Porque daí você diria, igual você falou pro Frei. Só que acontece o seguinte, só que isso repercute no metabolismo, repercute na vida da pessoa, ela começa a se centrar, então ela melhora. Exatamente. Então, quando você deixa de considerar esses elementos, aí você tem muitos casos que a pessoa não consegue melhorar porque falta essa chave de ouro. Aí, talvez eu possa responder a primeira pergunta que você fez quando você começou o programa. Fale o que o senhor faz, doutor Sérgio Felipe. Entendeu? Eu construí desses 40 anos de medicina, todo um embasamento, eu vou chamar de heurística, porque não é uma coisa comprovada cientificamente, mas ele é suficiente para ser colocado dentro da ciência como um campo de pesquisa, entendeu? É o que eu faço nas investigações com os meus pacientes, entendeu? E é o que eu faço nas minhas pesquisas. Quando a gente fala de pineal, a gente vai chegar nesse ponto. Isso muda a psiquiatria, muda a medicina, muda o prognóstico, dá outra capacitação para o médico enxergar outras possibilidades. Por isso que eu estou dando curso para médico, medicina da transcendência, curso para quem não é médico e quer entrar na área de saúde, o neuroespiritualidade, estou dando curso de neurociência, que é esse que nós estamos fazendo campanha para você comprar, para começar a se introduzir, gente, a gente precisa estudar, não importa qual é a sua área, mas você precisa conhecer você, eu estou devolvendo para você aquilo que te pertence. Entendeu? Que pode ser uma chave de ouro. Depois você pode ter novas ideias, você pode transitar por novos saberes, não é? Então, aí eu volto para a questão. O que o senhor faz, doutor Sérgio Felipe? Eu gostei. Mas agora eu te pergunto mais uma coisa, então. Como é que a gente faz para virar seu paciente? Porque aí, de repente, a gente está meio perdido, conflitando com a nossa própria mediunidade. A gente vai passar por esse seu processo de análise. Na verdade... De repente você vai dar uma resposta, falar, olha, Ale, tô vendo aqui que você tem uma mediunidade de não sei o quê. Guru, pelo que saiu aqui que eu interpretei, que eu entendi, você tem um outro tipo de mediunidade. Aí é o seguinte, os meus pacientes, eles têm... Normalmente, o meu paciente, ele está passando por dificuldades sérias. Sim, tá. Não quer dizer que cada problema de uma pessoa não possa ser sério. Uma pessoa que chegou a pensar num suicídio passou por um momento em que as coisas não estavam tão ruins assim, não é? Mas eu tenho uma atividade médica regida pelos protocolos médicos. Apenas eu tenho um protocolo de estudo desse componente que a medicina já tem esse capítulo. Inclusive, meus protocolos têm parceria com o Hospital das Clínicas. Eu tenho protocolos em parceria com o Hospital das Clínicas. Atualmente estou fazendo uma parceria com a medicina molecular. Bom, o que acontece? Então, a pessoa tem uma desordem física ou psíquica, psiquiátrica ou clínica. Ela vai me procurar. Eu tenho 40 anos de medicina. Né? É muita vivência, não é verdade? Veja, não estou querendo dizer... eu sou um médico como muitos médicos. Apenas eu estou pesquisando essas questões em conjunto com a prática médica formal. Bom, agora, tem acontecido
de aparecer pessoas que não têm doença nenhuma, mas fala assim, eu quero me achar, eu quero me localizar, eu quero... Aí eu tenho um sistema de mentorias. Eu tenho atualmente 10 mentorandos, eu não tenho espaço para mais mentorandos, mas eu, por conta de, assim, às vezes a pessoa não se acha, ela não tem doença nenhuma, mas ela vai ter, se ela não achar. Claro. Uma coisa assim. Aí eu tô estudando um modelo de mentoria de grupo que possa ter resultado, mas que tenha esse individual de analisar essas coisas. E talvez eu vá lançar uma mentoria dessa para aquela pessoa que ela não tem uma doença, mas ela quer saber dela, vamos dizer assim, não é? Então eu desenvolvi um sistema, porque às vezes a pessoa chega lá no consultório, eu estou com aquela cabeça para localizar diagnóstico e não é bem aquilo que eu preciso fazer com a pessoa. Eu preciso de conversar com ela sobre perspectivas da vida dela. É outro tipo de pensamento, não é? Mas como é que a pessoa cai no seu consultório? Só para entender. A pessoa chega, doutor, o senhor que está aqui, não acredito? Ou a pessoa já sabe que é você, mas não, a pessoa vai sem querer? Não, eu acho que é boca a boca. Eu acho que é boca a boca. A pessoa depois liga lá eu tenho o telefone do consultório, é boca a boca. Não é? O que eu faço muito, assim, que na verdade eu tô falando agora, mas eu não costumo falar. Mas assim, normalmente quando a pessoa marca a consulta, ela não passa só por uma consulta. Claro. Ela entra num programa. Então eu tenho reuniões semanais com os meus pacientes no online, semanais, fechadas com os meus pacientes, num programa. Eu tenho reuniões presenciais com os pacientes e as famílias, agendadas, tudo assim. O paciente pode... Às vezes eu tenho um paciente que vem numa consulta no ano e está 2 vezes por mês, 3 vezes por mês está em atividade, semanalmente está em atividade. Entendeu? Então eu tenho uma dedicação ostensiva ao meu paciente, porque eu preciso trabalhar essa parte espiritual, essa parte de consciência do ponto de vista de educação. Eu chamaria de educação e promoção de saúde. Entendeu? Então a gente forma ali uma coalizão de forças, entendeu? E quando o meu paciente fica bom, que passou por um treinamento, ele fica voluntário do serviço, vai ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. É maravilhoso. A gente faz uma corrente nesse sentido, entendeu? E agora, assim, eu não desculpa falar assim em público, porque eu acho que eu tenho um público que tal, porque assim, a minha agenda, eu estou diminuindo a minha agenda, porque a gente sabe, eu já estou com 40 anos de medicina. A gente sabe, tudo bem. Eu estou, assim, eu tenho um limite de conseguir de atendimento. Claro. Mas assim, é lógico, a pessoa tá lá, eu vejo que assim, se eu não atender aquela pessoa, vamos dizer assim, a situação fica dramática, porque não tem onde você possa ter esse tipo de... Aí a gente dá um jeito, né? Porque não vou deixar na mão também. Você tem cursos que as pessoas podem assistir aí, que aí fica mais fácil. Pois né? Uma coisa que eu estou fazendo é um curso para médicos, que é o Medicina da Transcendência. Porque aí eu capacito, eu quero formar uma escola que as pessoas que possa ter esse atendimento. Outra coisa é para não médicos de outras áreas de saúde, profissional de holista ou aquele que quer mudar de carreira para a área de saúde, que é o neuroespiritualidade, que eu não sei se já foi lançado, mas eu já tenho eles prontos. E tem o neurociência para introduzir assim num assunto, não é? Esse neurociência. Que esses assuntos que a gente conversou, aí eu trabalho, por exemplo, eu tenho aula sobre DNA. O que é esse DNA? Para a pessoa que não conhece nada, é explicadinho. Para aquela pessoa que já conhece, é um upgrade. Porque eu transito por uma área inovadora. Então é novidade mesmo para quem conhece. Entendeu? E eu explico de um jeito que a pessoa entende. Se é verdade, você pode... Vai ser um prazer ter você como aluno. Eu não gosto de fazer um monte de alunos que eu não saiba quem que é, sabe? Então eu costumo fazer reuniões presenciais, convido. Agora sábado sobrou vaga no salão. Vai sair um post no meu Instagram. Quem quiser, que é de fora, quiser vir conhecer, vem aqui no presencial, vem dar um abraço, vem assistir uma aula presencial. Eu gosto de ter esse contato, entendeu? Para que a gente possa somar. A pessoa não está estudando um curso de neurociências meu para nada. Vamos somar, vamos unir nossas forças, entendeu? Eu gosto de fazer dessa forma. Tá, então, tem um link na descrição. Está escrito aí o seguinte: Uni Espírito, Neurociências, Conexão, Poder e Vida. Isso. É isso, doutor? É. Tá, então tá na descrição o link aqui do doutor.
Uni Espírito, Neurociências, Conexão, Poder e Vida. Tá bom. Fora isso, então tem seus eventos que são também, Aí é no meu Instagram. presenciais, as pessoas terem que entrar Tem. lá. Aí no meu Instagram, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. DR Sérgio Felipe de Oliveira. No meu Instagram, sempre eu estou mandando informação. E tem o Instagram da Unispírito, Instagram Unispírito, e tem também da Unispírito o Caminho das Estrelas Oficial, onde a gente divulga os eventos holísticos, que é muito legal. A Marina é maravilhosa, é uma delícia os eventos holísticos que a gente faz lá. Já até pulou aqui um superchat falando aqui, meu nome é Silvana, estou fazendo o curso de Neurociência do Dr. Sérgio e estou amando. Agradeço ao Dr. Sérgio por nos inspirar. Que legal, um abração. E eu até vi uma outra mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve uma pessoa que falou que teve o cérebro escaneado por você. Ah, peraí, olha lá. Cérebro escaneado. A Magali mandou, ele fez o meu mapeamento cerebral, identificou a minha mediunidade através desse exame. Mas que você identificou certinho aquilo que ela achava ou que ela sabia, mas saiu nesse mapeamento cerebral a mediunidade dela. Então achei interessante. É interessante que o mapeamento ele tem que ser analisado em conjunto com a análise clínica. Uhum. Entendeu? Por exemplo, um médium ectoplasta, que normalmente é um médium de desdobramento, ele sente o ambiente, sente o que o outro sente, ele oscila com a psicosfera, com o ambiente, ele é muito autocrítico, ele tem muito acesso ao mundo interno e ele tem reações metabólicas. Então, ele forma pedra, ele forma cisto de tireoide, cisto de hepático, cisto renal, cisto de ovário, endometriose. Ele tem sintomas. Ele forma pedras não preciosas, no caso. Por exemplo, pedra de rim, por exemplo. Quando a pessoa tem muita ectoplasmia, isso no meu modelo de compreensão, num protocolo de pesquisa, né? Quero dizer que é a heurística de um saber. A pessoa produz formações ectópicas, porque sobra energia. Entendeu? Mas sobra de forma disfuncional. Então a pessoa fica sem energia, com muita energia. E repercute. A pessoa engorda comendo alface, porque fica anabólica. Entendeu? Aí, o que acontece? A medicina não consegue compreender se não considerar esses aspectos. Entendeu? Agora, eu não estou falando, por exemplo, dessa ectoplasmia do nada. Eu já fiz conferência no Hospital das Clínicas, no congresso do Hospital das Clínicas, maiormente no congresso de dor, lá do HC, sobre esse assunto. Então, o pessoal médico quis me ouvir nesse assunto. Eu não tô aqui falando uma coisa que eu não tenha debatido no campo universitário. Pode ser até polêmico, mas traz evidências suficientes para chamar para pesquisa.